Bem-vindo ao mais um DocCast. Você sabe que é um podcast que está ligado à área de saúde, que tem o objetivo de trazer para você informação útil para a sua vida, porque o que nós queremos é que você viva bem e seja feliz. E hoje, Caboré, nós temos um prazer muito grande. Nós temos um convidado para lá de especial aqui, doutora Janelise Gomes Sabac, cardiologista. E o telefone de Caboré toca, mas eu acho que já é perguntas. Já são perguntas que o povo nem espera a gente começar o programa, doutora Janelise. E já começa com as perguntas aqui. É um oferecimento do Laboratório Segovia e nós estamos nos estúdios da 104.9, a rádio social, a rádio que tem responsabilidade social. Doutora Janelise, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, André. Assim, é um prazer imenso. Nós já tivemos aqui algumas vezes com o Caboré no programa dele aqui, falando sobre saúde. Faz parte do nosso elenco. Faz parte aqui dessa rádio querida. E é um prazer enorme, né, quando você nos convidou para que a gente viesse bater um papinho aí sobre saúde e sobre outras coisas mais. E é importante esse tipo de evento, na verdade, levar conhecimento, levar notícia de verdade, né? Diante de tanta informação falsa, de tanta informação sem relevância nas redes sociais, ter um programa em que se fale a verdade, em que se converse de maneira franca e transparente, fácil, é muito gostoso. Eu acho que tem mais desinformação, inclusive. Tem muita gente que se presta a desinformar. Mas eu acho também que as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ver depois pelas mídias sociais, querem saber um pouquinho de você. Quando você era criança, você internava suas bonecas, brincava com elas, operava suas bonecas? Ou você teve essa pegada quando era criança? Não, eu vivi uma infância de verdade, né? Afinal de contas, nós somos da época que criança era criança, que brincava na rua, brincava de cozinhado, de fazer comidinha com pedrinha, de fazer comidinha com folha de árvore. E eu gostava muito de brincar, tinha muitas amigas na rua. E eu lembro, eu saí daqui de Nanuque muito cedo para estudar. Eu saí com 12 anos, eu já estava no Rio. Mas na minha infância mesmo, sei lá, eu vim para Nanuque, eu sou do Espírito Santo, eu sou da Cília São Mateus, mas vim para Nanuque com 5 para 6 anos. E fiquei daqui até os 12, dos 6 aos 12 anos. Então essa fase da minha infância é muito gostosa. Eu não me lembro se eu realmente brincava de internar pacientes. Eu só me lembro que meu pai sempre trabalhou muito, e ele e meu tio, né, que tinha um hospital Santa Cruz na época, que é o atual pronto-socorro de Nanuque, e nós morávamos em frente ao hospital, e onde atualmente ainda é até a casa da minha mãe. E assim, era o tempo todo era meu pai no hospital, era dia e noite, não tinha férias. E quando a gente tinha férias, a gente ia para Barra, que era o local que a gente ia, Conceição da Barra. Íamos mamãe, tia Leila, né, que é a esposa do tia Armando. Íamos só as mães com os filhos e os pais, no caso, iam só final de semana, porque eles estavam trabalhando e se revezando, inclusive nos fins de semana, porque não podiam deixar o hospital sozinho. Na época, imagina, quantos anos atrás? 40 anos atrás ou mais, né? Então, assim, eu não me lembro de eu brincar de internar boneca, não. Mas eu era uma menina já responsável, sabe? Eu sou a mais velha, nós somos 4 irmãos. Eu sou a única mulher de 3 homens mais novos que eu. E eu sempre fui muito de defender, né, os meus irmãos. Eu lembro de eu brincando muito e carregando meu irmão mais novo no colo. Ele nós quando viemos para Nanuque, ele tinha um ano e pouquinho. Então, temos até foto, eu como segurando o Nando no braço. Então, assim, a presença da medicina sempre foi muito forte na minha vida, desde sempre, né? Mas não me lembro de ter internado boneca, não. Eu falo isso porque quando eu era criança, né?
eu sempre fui muito curioso, né? Então me lembro que nós ganhamos um carrinho, umas ambulâncias, era uma ambulância, meu irmão ganhou uma ambulância e eu ganhei um ônibus, né? E eu peguei e desmontei esses carrinhos, eles eram novos naquela época, isso há bastante tempo atrás, né? Por curiosidade, né? E aí, de castigo, porque minha mãe, eu era muito danado, eu era atentado, danado. Hoje em dia, se fosse colocar eu era aquela criança hiperativa, né? Não sabia ficar quieto. Tá? Apesar de ser sempre fui bom aluno, mas como eu não precisava estudar muito para poder tirar as notas que eu queria, então eu fazia muito traquinagem, né? E aí minha mãe pegava e me botava de castigo. Sempre era pro resto da vida. Andrezinho, você tá de castigo pro resto da vida. Era assim, então eu era uma criança meio... Mas você era assim, traquina ou não? Não, tranquilo. Nunca fui. Nunca deu trabalho com tua mãe? Nunca fui traquina, sempre fui responsável, assim, sempre estudei sozinha. Nunca ninguém fez dever de casa comigo. Meus cadernos eram impecáveis. Não é que eu era boa aluna, não era isso não, isso não tinha nem muita relevância, mas assim, a gente passava de ano sempre, eu me cobrava também, de repente, muito isso. Eu lembro quando eu fui fazer vestibular no Rio, eu já estava estudando lá, eu não imaginava jamais que eu fosse fazer vestibular 2 vezes, era a primeira vez que eu tinha que passar, e foi, graças a Deus foi isso que aconteceu, mas assim, eu sempre fui uma pessoa, uma menina fácil. Né? Eu dei trabalho para minha mãe. Felizmente. Eu dei muito trabalho para minha mãe, porque eu era terrível, era um menino terrível. Mas então teu pai, doutor Nelson, meio que foi uma referência para você nessa questão de você decidir ir para a área médica. Você se espelhou muito nele. Sem dúvida. Eu acho que de tanto eu enxergar a medicina tão presente, né, sempre, eu não me via em outra área. Eu sempre naquela coisa, eu vou fazer vestibular para medicina, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu tenho que fazer medicina, sabe aquela coisa, não é que assim, era aquele sonho, era aquele ideal que a gente vê, muita gente fala hoje, tem até crianças que falam, eu quero fazer pediatria, eu quero fazer direito, tem umas que já tem esse viés. Assim. O meu filho que é médico, o Rodrigo, ele sempre falava quando era criança, eu quero ser médico de abrir barriga. Ele criancinha, bebê, 5, 6 anos de idade, perguntava o que ele queria ser na vida, ele queria ser médico de abrir barriga. Né? Acabou sendo anestesista, mora lá em Belém, está muito bem, um abraço ao Rodrigo, Deus te abençoe, meu filho. Mas eu, por exemplo, eu tinha vários interesses. E eu achei que eu fazia várias traquinagens, e uma das grandes traquinagens que eu gostava de fazer, eu ganhei uma vez um laboratóriozinho. E nesse laboratório eu fiquei encantadíssimo, né? Então eu falei, eu vou ser um cientista. Meu negócio é ser cientista. Mas não consegui. Mas virei o dono de um laboratório. Claro, e está muito próximo. Eu continuo fazendo traquinagem no laboratório. Legal, legal. Mas assim, então a medicina veio como meio que de osmose, né? Vamos lá, vamos fazer isso aí, eu não me vejo em outra área. Agora, uma coisa eu sempre lembro, assim, tinha em mim, eu não faço nada cirúrgico. Né? Isso eu já sabia, que na área de cirurgia eu não queria, que meu pai fazia cirurgia também, né? Então, assim, eu sabia que eu ia para a área clínica, claro, sempre aquela dúvida de qualquer estudante de medicina até hoje, o que você vai fazer, em que você vai se especializar. Isso aí a gente tem dúvida, até chegar até o 6º ano, a gente ainda tem dúvida, mas eu me lembro, assim, lá pelo 4º, 5º ano, meu pai me falava assim, minha filha, Nanuque precisa muito de cardiologista. A gente não tem na cidade, e o que a gente tem aqui está indo embora. Na época era o Arquimedes e foi embora para Campos, né? Abraços aí ao Arquimedes, se ele porventura nos ouvir. E então eu falei, olha, de repente pode ser cardiologia. E aí eu já comecei, nesse período na faculdade, 4º, 5º ano, a me interessar em fazer mais ambulatórios de cardiologia, em fazer, assim, de pensar na especialidade como cardio, sabe? Agora você veja, né? Eu como tinha essas pretensões, quando 12, 13, 14 anos, e eu estudava no colégio salesiano. Apesar de sempre estar na diretoria, não por questões de nota, porque eu conversava muito. Eu terminava o dever rapidamente e não tinha o que fazer, acabava conversando, ia para a diretoria, fiz até amizade com os padres, que era o diretor, viraram tudo meus amigos. Mas uma coisa interessante que você falou,
que tinham as feiras de ciência. Eu não sei se hoje em dia ainda existem nas escolas as feiras de ciência. E eu me lembro que eu participei junto com um amigo de um grupo e o pai dele era médico. E a experiência que nós levamos foi de um sapo, que o pai dele fez a maior parte do trabalho, né? Mas esse sapo era numa placa com parafina, e eu abri o sapo e todos os órgãos do sapo estavam ali funcionando. E eu não sei o que ele pingava, eu acho que era adrenalina, alguma coisa, que pingava no coração do sapo de vez em quando, o coração batendo. E aí foi um sucesso, aquele sapo na feira de ciência do Colégio Salesiano. Que foi Cassiano, um abraço, Cassiano, meu amigo, que participou junto comigo. Mas a tua mãe como é que era? Dona de casa? Mamãe Maria Helena é uma pessoa que está viva, né? Um abraço, Dona Maria Helena. É isso aí, uma filha que não deu trabalho. Lembre-se disso, hein? Com certeza. Ela é dona de casa, uma excelente dona de casa, assim, no sentido de apoio, assim, uma pessoa incansável em apoiar o meu pai, né, sempre do lado. E olha só, ela muitas vezes não foi nem só dona de casa, não, ela muitas vezes foi auxiliar de enfermagem do meu pai. Nossa, que legal isso. Muitas vezes ela entrava no centro cirúrgico e ajudava ele. Mamãe é uma professora, é uma pessoa humilde do ponto de vista de ela não fez faculdades nem de nível superior, mas uma pessoa extremamente intuitiva, muito dócil, uma pessoa que se deu sempre muito bem com todo mundo, as pessoas gostavam muito dela. Então eu me lembro disso muito bem, que ela ia todos os dias, ela visitava todos os pacientes internados no hospital. Ela passava enfermaria por enfermaria, perguntava a todo mundo. E engraçado, André, que até hoje, eventualmente, ainda tem pacientes assim antigos, né, mais idosos, que vêm e que ainda perguntam da mamãe, porque se lembram dela, daquele carinho, daquele suporte durante a internação deles no hospital, sabe? Então ela sempre foi muito presente com meu pai, sempre foi braço, perna, tudo dele, sabe? Assim, uma pessoa muito... foi muito importante na vida do meu pai, né? E ele sempre a apoiou demais, muito respeitou sempre ela muito, e ela deu pra gente, assim, muito carinho, né? Da maneira dela, cuidando de 4 filhos, muitas vezes sozinha, né? Porque não existia muita empregada, babá, nem nada. Eu lembro que as minhas roupas eram ela que costurava vestido de festa, era roupa feita em casa pela mãe, muitas vezes fazia até para uma amiga minha no Rio, também fazia na época. Então, assim, era de família bem normal, né? Sempre trabalharam muito e sempre tiveram muito presentes junto de todos, tá? Até dos próprios pacientes, sabe? E isso é uma memória que me traz muito presente. Que legal, doutora Janelise. Eu acho a família, o suporte familiar é muito importante. A gente nota, não é Covid isso, é alergia, uma alergia que eu tenho, deixa eu beber uma aguinha aqui. A gente nota que as famílias atualmente, elas não estão mais como antigamente, as famílias não estão mais tão unidas, mas estão preocupadas com o futuro. Me parece que o aqui e agora está sendo uma questão que está mais sendo trabalhada. Não sei por que narrativa, mas a família está ficando um pouco em segundo plano. Mas esse depoimento que você dá aqui é muito importante sobre tua família e as pessoas que estão nos ouvindo saberem, né, dessa gratidão que você tem com tua família. Nós estamos chegando, doutora Janelise, num intervalozinho, para começar a tomar uma aguinha, porque a garganta já começa a dar sinal, viu, Caburé? Então vamos fazer aquele intervalozinho para a água. Pois é, doutora, você tem essa pegada aqui na NUC, mas eu acho que a tua família tem essa tradição aqui na NUC. O Gessi Gomes, que é um hospital fundado pelo seu pai, pelo seu tio, me parece que vocês manterem esse hospital até hoje é um ato meio heróico, porque eu já vi em vários municípios, em várias cidades, que há uns 10 anos atrás, esses hospitais, eu acho que foi na época do SUS, na hora que foi feita
a transição para o SUS, Sistema Único de Saúde, afetou muito a existência desses hospitais e fechou muitos hospitais. O teu passou em branco? De jeito nenhum, né, André? Claro que não. Mas, então, como a gente comentou anteriormente, o primeiro hospital que o meu pai e o tio Armando, né, compraram quando vieram para Nanuque foi o antigo Hospital Santa Cruz, né, que fica ali na Rua Lambari, que é o atual pronto-socorro. Então, na época, depois de alguns anos, eles venderam esse hospital. Foi exatamente na época em que minha mãe foi para o Rio. Eu já estava no Rio há 2 anos. Eu estudei 2 anos em colégio interno no hospital, no Colégio Santa Marcelina, no Rio. Foram 2 anos de colégio interno. E quando eu saí, então, eu fiz a 7ª e a 8ª série nesse colégio. Quando eu fui fazer o primeiro ano, que na época era o científico, então minha mãe foi embora com os meninos, com meus 3 irmãos, para o Rio. Aí fomos todo mundo morar no Rio. Nessa época, meu pai achou que ele não fosse dar conta de continuar sendo médico e tendo que dar assistência à família no Rio. Resolveram vender. Tio Armando, então, na época, ele e papai já tinha uma propriedade de fazenda. Falei, eu vou viver da fazenda e vai dar tempo de eu ir para a fazenda e para o Rio e tal. Mas tio Armando não se conformou e ele então construiu, onde hoje é o Hotel Nanuque Panorama, ali ele construiu a primeira clínica, a Prontomed, que ele na época então fez essa clínica com o doutor Adaltivo, né, que é onde foi tudo as coisas foram começando. Mas papai aí então, depois de pouco tempo, viu que ele tinha feito um péssimo negócio de ter deixado de ser médico, ele não conseguia, ele sentiu falta de voltar a atuar na medicina, e foi aí então que resolveram construir o Hospital Gessi Gomes. Então eles compraram o terreno, né, onde é o hospital, da antiga Brasiolanda. Abralanda, exatamente. Eles eram muito amigos dos responsáveis da Abralanda aqui, seu Hermínio. E aí compraram esse terreno e começaram a construir. Eu me lembro que eu estava no 5º ano quando o hospital foi inaugurado. Em 72, parece que foi em 75, eu não me lembro. Você deve até saber mais do que eu, Caburé, quando é que foi que esse hospital foi inaugurado, ou 75 ou 76. Mas enfim, e aí eu lembro que meu pai, foi uma obra construída assim, tipo 2 anos. Construiu rapidinho. E ele ficava diuturnamente. Ele chegava na obra às 7 da manhã, junto com os pedreiros, e saía às 6 da tarde, na hora que todo mundo tinha saído. Então eu lembro assim, que durante muito tempo a gente precisava mexer alguma coisa no hospital. Pai, eu posso mexer aqui? Posso tirar tal parede? Não pode não, isso aqui não pode, porque tem teto, tem viga, tem não sei o quê. Sabia tudo. Tudo. E outro detalhe, Gessi Gomes é o nome da avó da doutora Gedelisa, que é a mãe do doutor Nelson, é a mãe do doutor Armando Gomes. Uma homenagem singela. Uma homenagem à minha avó, a mãe deles. E então, assim, eles construíram aquilo ali, ele mesmo, o papai de Armando, menos um pouco, porque tinha a clínica dele. Aí nessa época da Altivo também foi convidado para fazer parte do grupo. Então foram os 3 que fundaram o Gessi. Então em 2 anos o hospital estava inaugurado. Inicialmente era só pacientes particulares, até que eles conseguiram o credenciamento com o antigo, o INAMPS, né, na época. Conseguiram esse credenciamento e a coisa foi. Eu, depois que me formei, eu fiz minha residência e vim embora para Nanuque. Na verdade... Então você trabalhou com teu pai também? Quando eu vim, aí ele deixou de atender. Aí ele me passou, na época, todas as fichinhas dele, que eram os atendimentos de consultas do INAMPS, para eu atender, e ele não atendeu mais. Então ele fez o hospital, fez as coisas, deixou o campo pronto, falei, agora eu posso ir, né? Porque tem gente para ficar no meu lugar. Então eu vim e na época a gente ainda atendia um pouco de INAMPS, na época, e Reinaldo já estava no hospital, o Bosco, que, né, nosso querido radiologista, que infelizmente a Covid levou, e também já estava ali no hospital conosco, e
Arthur já era também do corpo clínico, Ávila. Então era uma turma daquela época que quando eu cheguei, eu fui uma das últimas que entrei, quer dizer, já tinha esse grupo já formado, de médicos já aí trabalhando. E o hospital, André, eu falo isso sempre, gente, que é um mal necessário. Né? A gente precisa do hospital, o médico precisa do hospital, porque ele precisa de um lugar para internar seus pacientes, assim como o hospital precisa do médico, né? Para poder que a coisa funcione, para que ele tenha vida e que tenha resolutividade. Mas são procedimentos extremamente caros. Saúde né? é caríssimo. Saúde é muito cara. A saúde é muito mal remunerada pelos planos de saúde. Na época, quando se tinha o SUS ainda, aí que a gente acabou tendo que suspender o SUS, porque ficávamos, às vezes, muito tempo sem receber, né, do governo, na época do município também. Então, assim, o hospital sempre passou por muita dificuldade financeira. A gente fala, quer dizer, os donos mesmo nunca tiveram um real de lucro sequer. Hoje, o hospital, né, Gessi Gomes, ele é de 14 sócios. Né? Na época que só eram dos 3, e meu pai ainda estava vivo, e eu ainda falei com ele, pai, eu não dou conta. Mas, né, eu acabei gerenciando muito o hospital. Mas também eu tinha minha clínica privada, né? Já a Medicenter tem 20 anos, imagina. Chegou um momento que ficou muito difícil eu conseguir ter tempo suficiente para gerenciar uma empresa tão importante quanto um hospital e tão complexa quanto um hospital e, ao mesmo tempo, me dedicar à minha clínica privada, né? Aos meus pacientes, à minha cardiologia, que é a minha vida, né? Também. E aí eu falei, gente, a gente não dá mais conta, né? A gente viu que era muito difícil lidar com tanta despesa, com impostos, enfim. Então, nessa época, e assim, eles tendo que dar muito suporte, inclusive financeiro, nunca tiraram um centavo. Eu digo que quem trabalha, ganha, mas ganha porque está ali trabalhando. Mas e dizer que o hospital em si divide lucros com os sócios, isso absolutamente ninguém tira um centavo. Mas chegou algum momento que eles botaram até... Tiveram até que colocar dinheiro, recurso próprio, inclusive para pagar impostos. Felizmente... Esse Gessi Gomes correu sério risco, então, de fechar. De fechar, não. Eu cheguei a anunciar publicamente em rádio, fizemos vídeos e tudo na época, dizendo que o hospital estava fechando, que a gente não tinha mais condição de ir adiante. Foi aí, então, que, na verdade, a classe médica, né, o grupo que hoje assumiu... Se sensibilizou. E aí falou, não, a gente não pode deixar para onde nós vamos. Né? Então, quando a coisa chegou nesse ponto, a gente se reuniu, eu falei, então, vamos dividir agora as dores e as coisas todas. E aí acabou que, felizmente, deve ter uns 5 anos que esse grupo assumiu, né, o Gessi. Felizmente, André, assim, eu continuo no hospital na parte da diretoria. Com a Covid, eu deixei de atender no hospital. Aliás, eu fui intimada pelo meu marido, falou, você não vai dar plantão, você é do grupo de risco, você não vai dar mais plantão no hospital. Eu falei, é verdade, eu tomei um susto, eu falei, não. E como é que eu vou fazer para ajudar meus colegas? Ele falou, tem muita gente nova aí, deixa eles ficarem na linha de frente. Eu falei, sabe de uma coisa? E aí eu conversando com um colega e outro, eu disse, ele tá certo, não faz isso não, sai, vai cuidar das suas coisas mesmo. Então, tem 3 anos que eu não mais atendo linha de frente no hospital. Mas estou na diretoria, né? E aí lá a gente vê as coisas. O que eu vejo André, só uma observação, como eu tenho assim, muita amizade com a família Gomes, só para complementar aqui, além da doutora Genelisa, ela tem um irmão também que é médico em Vitória. O filho dela, o doutor Natan Sabá, que é cardiologista, também atende na Medicentro. Ela é sócio com o doutor Rinaldo lá, né? E também a doutora Karina Gomes, que é filha do doutor Armando, prima da doutora Genelisa, que é oftalmologista também, atende na clínica Medicentro, que é essa grande referência de Nanuque e toda a região. Legal, Camarão, você lembrar disso, porque as pessoas que estão em casa, que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, nem imaginam o trabalho e a dedicação
que se tem que ter para se manter um hospital funcionando. Não fazem ideia do quanto é trabalhoso, do tanto que você abriu mão da sua vida pessoal e colocou lá dentro do GC Gomes. É mais do que uma ligação afetiva. Eu acho que você tem uma ligação visceral no GC. Eu parabenizo a doutora Janelisa por esse trabalho que você fez, por não permitir que o hospital fechasse as portas. André, eu vejo que se não é a tua dedicação. Fazer mais uma observação aqui. A doutora Janelisa é aquelas personagens que a mulher que tem muita consciência, quanto mulher, quanto empresária, quanto profissional da saúde, consciência do papel dela perante a sociedade. Ela participa de maneira muito consistente do dia a dia da cidade de Nanuque, sempre agindo em prol do bem coletivo, do bem da comunidade. Sempre que é chamada, ela participa. Tudo que é para incentivar a melhoria da nossa cidade, da região, a doutora Janelisa está sempre presente, incentivando, participando, e é a referência como mulher para muitas mulheres em Nanuque e região. Exemplo, né? Eu acho que a palavra mais correta seria um exemplo. Porque essa nova geração que está chegando aí, novas meninas que estão querendo crescer na vida, se espelhar no teu trabalho. Mas olha só, essa questão emocional, nós já vamos tocar nessa questão emocional, viu, Caburé? Que eu acho que essa questão emocional tem a ver com o coração. Mas nós vamos falar disso no próximo bloco nosso, viu? Mas é engraçado que eu tenho amizade com a família, né? Volta e meia, tá na academia, né? Doutora, pensa uma pessoa focada. Uma pessoa focada quando propõe fazer as coisas, é a doutora Janelisa. E quando essa questão de atividade física, ela não foge ao assunto. E tem pessoas que sabem que eu tenho uma ligação bem próximo com a família, me perguntam, como é que a doutora Janelisa consegue manter aquele padrão de beleza? É uma referência. Olha, Caburé, nós vamos pegar essa informação aqui e divulgar ela, tá? Vamos saber qual é o segredo da doutora Janelise para estar sempre, assim, bonita, alegre, o astral lá em cima. Mas vai ficar para o próximo bloco, Caburé. Valeu. 11h31. Então agora nós estamos nesse último bloco e nós vamos tentar extrair aqui da doutora Janelise o que ela, o segredo para ela estar sempre de alto astral, sempre bonita, sempre para cima. E olha só, foi importante você ter me falado do sobrenome Sabac, que me lembra o seguinte, o Sabac é um nome de origem judaica, né? E durante tem 3.000 anos que os judeus eles fizeram essa colocação para a nossa cultura judaico-cristã, que o coração, doutora Janelise, que é a sede do amor, que é a sede do espírito, que é a sede do pensamento. O coração, durante muito tempo, ficou sendo a sede dessas emoções todas, né? A palavra coração duro, um coração mole. Agora eu estava vendo uma pesquisa recente, que foi publicada na revista Galileu, que fizeram um mapeamento e descobriram vários neurônios, uma rede neural no coração. Já temos neurônios no intestino. Nosso cérebro reptiliano, intestino, ele produz serotonina à vontade. Então, tem essa questão toda com relação ao intestino, grandes estudos. Agora tem essa novidade com relação ao coração. O que você acha? Nosso coração pensa? O nosso coração sente. Sente, com certeza. O órgão coração, ele sempre foi envolto nessa atmosfera de amor, né? De paixão, de medo. Querer, de medo, de ansiedade, está sempre ligado ao coração. E como que a gente recebe as pessoas no consultório com tanta distúrbio, mais até psicológico. Não, nem me fale disso, porque eu já cheguei lá no teu consultório morrendo. Umas 2 vezes, né? Não, vamos pular essa parte, vamos pular. Mas não é só você, André. Então, assim, é muito comum a gente receber no consultório as pessoas sentindo ou palpitações, ou dor, alegam como se fosse dor, o coração disparado e tudo, e na verdade, nem tá. Né? Quando a gente vai examinar, é um coração que está ritmado, nesse caso específico, mas sim, o coração, como qualquer órgão
nosso, ele sofre influência da psique, né? Do estresse, da emoção. E isso sim pode levar a desencadeamento de arritmias e de doenças até muito graves mesmo, sabe? Até como infarto, a Takotsubo, que é a miocardiopatia, muito ligada a doenças por traumas, por medo, por choques emocionais muito fortes, né? E o coração, eu não diria que ele quer, Deus me livre, ele nunca vai ser um cérebro, não. Mas, na verdade, o nosso coração é um órgão que ele tem influências do cérebro, né? Tem sistemas tanto simpático quanto parasimpático, que são os nervos que de qualquer forma têm influência nos batimentos do coração, mas ele, como órgão singular, ele tem um sistema próprio de condução, tanto que o coração ele pode bater fora do peito, ou seja, ele continuar batendo por si só, independente de estar dentro do peito. Quer dizer, tamanha a complexidade que é esse órgão chamado coração. Olha só, essa questão do coração, eu queria mais focar nessa questão das emoções, né? As emoções estão ligadas ao coração. Por uma questão da nossa ancestralidade, que o coração precisa estar preparado para ou reagir ou fugir. É para luta e fuga que o coração reage dessa maneira. Não sei se eu posso estar equivocado, mas toda vez o questionamento é essas alterações no coração são por conta desse mecanismo ancestral nosso de luta e fuga? O André, dizer isso daí ligado diretamente, eu não teria esse conhecimento para te falar. Mas com certeza a gente sabe que as emoções, tanto boas, grandes emoções, quanto boas ou ruins, elas afetam, desde que sejam de grande intensidade, um estresse muito forte, ele com certeza causa alteração. Alteração com batimentos do coração aumentado. Imagina que quando você está com medo, ou por exemplo, você está andando numa rua e atravessa um carro de repente, você tem que estar preparado para fugir, para sair daquela situação de estresse. Então, automaticamente, você recebe impulsos para que o coração se taquicardize, você não só para o coração, mas para todo o sistema músculo-esquelético, para que você tenha uma quantidade de sangue maior nas pernas para você fugir, né? Então, para você ganhar energia para isso. Ou por outro lado, quando você se alimenta muito depois do almoço, vamos dizer assim, o organismo ele tem que redistribuir esse fluxo sanguíneo para a sua parte intestinal, gastrointestinal, para que tudo ali seja feito, né, da sua digestão. Então, o nosso organismo ele varia muito, né, com as horas do dia. Tanto que quando a gente faz o mapeamento da pressão, que é o exame que você fica com o aparelho de pressão 24 horas, e que mede a sua pressão tanto de dia quanto na sua noite de sono, você percebe essas diferenças de pressão. E é considerado normal quando a sua pressão noturna ela é pelo menos 10% menor que a sua pressão diurna. Porque o coração aí está mais relaxado, a frequência cardíaca é menor, o corpo está descansando. Então a frequência é baixa, isso tudo para poupar energia, para você ter um bom sono, né? Na verdade, então, que é fundamental, o sono. Nossa, essa questão do sono, eu acho que é um desafio. Na área médica, eu tenho a impressão que é um desafio da modernidade. Essa questão do sono, eu pretendo, viu, Cabral, trazer aqui no nosso programa aqui, um psiquiatra, especialista em sono, para a gente esclarecer algumas dúvidas com relação ao sono, né? Porque às vezes a pessoa precisa de pouco sono, o outro precisa de muito mais sono, e não me parece que está bem esclarecido esses mecanismos, né? De como o cérebro... Mas muito importante, sabe, André, que o mau sono, a gente deve dormir pelo menos de 7 a 9 horas de sono por dia. Essa é a média boa. E a gente sabe que as pessoas insones ou que tenham a apneia do sono, que
é muito mais comum do que se imagina. Eu estou para te dizer que de cada 3 pessoas, uma que tem apneia. Então, de nós 5 aqui, uma tem, tá? Que não saiba, mas que tem. E isso está diretamente ligado a várias doenças do coração. Inclusive hipertensão grave, hipertensão de difícil controle. A gente tem sempre que buscar a apneia do sono. Pessoas com arritmias, temos sempre que buscar a apneia do sono. Desenvolvimento, inclusive, de diabetes, AVC. Então, o sono para a gente é muito importante. Então, nós tocamos num assunto aqui que é o sono, importante para um coração saudável. Exatamente. Outras questões relacionadas a um coração saudável. O que a gente poderia, assim, pontuar? Por exemplo, eu vi outro dia um artigo que cafeína em excesso não é bom para o coração. Cafeína em excesso. A cafeína, aliás, nada em excesso faz bem. Recomendaram, se não me engano, recomendaram 3 xícaras. 3 a 5 xícaras de café. Mais do que isso já prejudica o sono, já prejudica o coração. A quantidade de cafeína que você ingere. Nós estamos falando aqui, gente, do café. Cafeína do café, cafeína do chá preto. Isso. Onde tem cafeína? Esses energéticos por aí. Isso. É um perigo isso também. São energéticos e suplementos, às vezes de pré-treino, que tem uma quantidade muito grande de cafeína, são até ruins para desencadeamento de arritmia. Quem tem arritmia não deve tomar. Eu, particularmente, não tomo cafeína. Eu tomo café descafeinado e meus chás não uso chá preto. Porque eu tem já questão fiquei de gosto, grilado tem por essa questão questão. de preocupação disso. Mas assim, ninguém vai proscrever, não está proscrito o uso de café para quem gosta. Eu não digo, ninguém não gosta, não vai ficar sem tomar. Mas quem gosta pode tomar seu cafezinho, sim, que ele não é o pior dos males para o coração, não. Sim, e ovo? Tá liberado? Porque já questão foi um vilão, já foi um vilão. E hoje todo mundo coloca nas dietas aí, né? Os nutricionistas adoram ovo, proteína. Eu adoro ovo, tá? Né? Um ovinho de manhã, com a geminha mole, tem adoro. tudo. Mas assim, eu acho que a gente tem que ver a questão da dosagem dos níveis, né? De colesterol, de triglicérides, porque a gente sabe que a gema do ovo é muito rica em colesterol. Claro que sim. Do mesmo jeito que a pele do frango tem. Que aquela pele tostadinha do frango. Pois é. Eu digo que felizmente eu não gosto de pele. Às vezes é pele de torresmo, às vezes fala que torresmo, não sei o que, eu tiro tudo. O torresmo também, então, tá proscrito. Não proscrito. deve. Mesma coisa cozinhar com torresminho, de vez em quando, com uma cervejinha. Ótimo para fazer aumentar o colesterol, pressão, né? Doutora, você falou aí banha de porco. Banha de porco. Qual é a recomendação? É colesterol puro, né? Na verdade, onde está todo o nível de colesterol. É a pele do frango, do porco, do boi, né? Aquele tocinho. Eu tenho a impressão que o Caboré está fazendo esse questionamento, porque eu particularmente já vi muitos vídeos, alguém falando, a gordura de porco é saudável, você pode comer gordura à vontade. Eu não concordo, porque é uma gordura saturada. Isso. Ela não tem dupla ligação, é uma ligação simples. Então, para radicais, para antioxidantes, não serve para nada. Totalmente contraindicada. A gente sabe que as nossas diretrizes de aterosclerose deixam bem claro para a gente que a gente não deve fazer uso, né, nem estimular o uso de gordura de animal. Né? Por causa da questão de ser saturada ou poliinsaturada. Exatamente. O Tá? óleo de soja é poliinsaturado. O azeite poliinsaturado. Não precisa ter óleo de canola, óleo de arroz, óleo de milho, não importa. O óleo de canola tem uma certa restrição, porque o óleo de canola me parece que é hidrogenado. Eles botam um pouco de hidrogênio para ele ficar líquido, e ele é mais ou menos hidrogenado, mas óleo de canola. Não tem muita restrição em relação a esses óleos, não. O que a prescrição mesmo deve ser proscrito são esses óleos de pele de animal. Só para a gente não passar do nosso horário aqui, eu gostaria da gente finalizar essa questão, assim, o que é importante. O exercício físico, também já li que exercício físico em excesso não é bom para o coração. Atletas de altas performances são candidatos a infarto lá na frente.
Você viu alguma coisa sobre isso? Na verdade, André, mais uma vez, tudo em excesso, certamente uma hora vai te fazer mal. O exercício em excesso não só pode prejudicar o coração, desencadeando inclusive arritmias, como também articulações, né, lesões maiores articulares, de joelho, tornozelos e quadril, que as pessoas acabam que levam a isso. Quem já não viu dizer que todo atleta está contundido, tem que fazer fisioterapia, né, tá com alguns tempos para. Inclusive tem a história de que o Coelho, que corre muito, que é um atleta, dura 7 anos. E a tartaruga 200, 300. E não faz nada, meu Deus. São espécies diferentes. Eu não sei se é impressão minha, mas na núcleo, nos últimos tempos, a gente tem tido muita notícia de pessoas tendo infartos fulminantes. Existe algum estudo a respeito, algum dado que pode estar acontecendo? Não, Gabriel, na verdade, assim, infelizmente, isso colocou muito com a questão da Covid. Né? Porque depois da Covid aumentou o nível de pessoas morrendo de infarto e a vacina. Então cria esse viés aí de informação que eu particularmente não concordo. Nem eu acho que a vacina, fiz um programa aqui sobre vacina, vacinas salvam vidas, todas elas. Inclusive, eu acho que agora a vacina dupla da Covid é excelente vacina. Tomei a vacina e indico para tomar. Todo mundo. Não só isso, mas as clínicas de vacina têm que ser um pouco mais prestigiadas, Caburé. O Laboratório Segovia tem a tua clínica de vacina ali na Caxambu. E ali nós temos todo um portfólio de vacinas. E uma vacina específica, que eu acho interessante, é a pneumo 13 e a pneumo 23. As endocardites bacterianas, elas aumentaram muito com a Covid ou não teve nada a ver? Eu aqui em Nanuque, felizmente, a gente não pegou casos de endocardite, não. Acontece que a Covid é uma infecção que acaba, que aumenta o grau de inflamação vascular generalizada. Isso atinge o coração. Atinge o coração, atinge o pericárdio, tudo, vasos. Então cérebro, a chance de você ter um AVC, de você ter uma trombose, alguma perna, algum braço, alguma coisa por conta de inflamação nesses vasos, aumenta por conta disso. Mas não necessariamente. Mas o pior de tudo foi que durante a pandemia as pessoas deixaram de se cuidar. Sim, muitas vezes com medo de ir ao seu médico, de fazer seus exames de rotina, e com isso pioraram seus níveis de glicose, de colesterol, de pressão, que tudo isso são fatores que levam com mais frequência ao desencadeamento de doença ruim, como a morte súbita e o infarto. E acaba que a Covid fez isso, né? A vacina da Covid está levando a isso. Não, absolutamente não tem uma coisa a ver com a outra. A As pessoas devem se vacinar, as vacinas salvam vidas sim, com certeza. Felizmente, a gente vê num tempo recorde, uma pandemia controlada, isso não foi à toa. Não foi a ciência que agiu prontamente. Os laboratórios no mundo inteiro se dedicaram, se debruçaram uma nova vacina que é um sucesso. Sucesso, exatamente. Então, assim, saúde está ligada muito com atitudes positivas, boas atitudes, né, André? Então vamos, assim, enumerando. Assim, primeiro, alimentação saudável. A alimentação você colocaria em primeiro lugar. A alimentação eu não digo nem em primeiro lugar, mas vamos colocar assim numa mesa em que a alimentação saudável, exercício físico e uma busca ativa ao teu médico regularmente, isso é muito importante. Muitas das doenças cardíacas ou outras, qualquer cânceres, etc., são muitas vezes silenciosas. A hipertensão é silenciosa? Absolutamente silenciosa. Então, um jovem aí de 20, 30 anos, de repente tem um AVC, tem um infarto. Mas por que um cara agora tão jovem, 35, 36 anos, nunca soube ou sabia que tinha pressão alta, 14, 15, 16 de pressão, nunca se deu conta, isso não preciso tratar, eu sou jovem. É negligenciado, então pressão, diabetes, essas são doenças negligenciadas? Absolutamente negligenciáveis, e o pior é que as pessoas ou não sabem que tem, porque não procuram, não investigam, e eu falo para os pais que devem procurar começar a fazer exame dos seus filhos a partir dos 10 anos, um screening mesmo de glicose, de colesterol, tem que fazer.
E, ao mesmo tempo, ou aqueles que sabem não tratam, ou se tratam e não estão em meta. Então, na verdade, os pacientes hipertensos ou paciente diabético, além de não se tratarem bem ou não se tratarem, deixarem de tratar, ou quando se tratam, ainda estão fora das metas desejadas. Então, assim, ter uma alimentação saudável, ter uma atividade física regular, e atividade física regular, a gente fala, não precisa ser academia formal, mas se você gosta de dançar, você vai dançar, se você gosta de pedalar, você vai pedalar, se você gosta de andar, de jogar, né, futebol, ou de beach tênis, vai fazer, mas você tem que fazer pelo menos 150 minutos de exercício semanal, né, divididos aí em 30 ou em 50 minutos, enfim, por cada sessão, mas é importante que você faça. E isso é sinal de que você está sendo proativo para uma saúde tanto do coração quanto geral. Olha só, gente, mais uma vez, a prevenção sempre é o melhor caminho. E se previna, faça seus exames o quanto antes. Procure fazer seus exames o quanto antes. Eu acho, Cabral, que nosso tempo está esgotado. Todo mundo gostaria de ter a doutora Janelisa aqui por mais tempo. Nós vamos ter que convidá-la outras vezes aqui, porque não foi suficiente. Acredito que essa hora que passamos junto aqui não foi suficiente. Então, vou deixar os microfones aqui do DocCast, da Rádio Social 104.9, à disposição da doutora Janelisa para a sua consideração final. Não, muito obrigada, André. Foi um prazer. É um bate-papo tão gostoso que passa rapidinho, realmente. Mas, assim, mandar um beijo grande aí para todos os ouvintes dessa rádio, que é um coração da cidade. E em especial a você, André, pela gentileza do convite. Claro que você me falou disso numa corrida mesmo de rua. Foi você verdade. ia fazer, você foi lá e aceitar, né? Tá aí com a coisa fazendo acontecer. Parabéns. E estarei aqui à disposição, claro. Estamos aí para dar nossa contribuição singela e simples, né? E fácil. É como diz no ditado aqui da Rádio Popular, né? É hora de levantar acampamento, né? É verdade, Cabral. E agradecer mais uma vez a doutora Janelisa, a gentileza de vir. É uma pessoa muito atribuída como profissional da saúde, como empresária, e sempre que é chamada, ela arruma sempre um tempinho para participar. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Janelisa. Meu amigo André, um grande abraço. Até a próxima.